A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, desejo um ótimo domingo, né? Uma ótima tarde de domingo para todos vocês. Amém, meus irmãos? Quero ser breve nesse vídeo. Quero estar deixando aqui, irmãos, uma passagem para a nossa reflexão. O caso, né? Eu vou falar agora, irmãos, se conta no livro de Atos, Atos 8. Quem puder pode estar lendo todo o capítulo, que ele é um pouco grande, né? Mas pode ler todo o capítulo para que possa entender. Amém, meus irmãos? O mesmo que está acontecendo comigo, aconteceu também no passado. Aqui, irmãos, em Atos 8, eu vou ler aqui alguns trechos, né? Atos 8, 14, que aqui fala sobre Pedro, quando Pedro foi em Samaria, né? Foi pregar o evangelho, a qual muitas pessoas foram batizadas nas águas, mas ainda não tinham recebido, né, o Espírito Santo. E quando, né, Simão viu que Pedro, ao impor as mãos sobre as pessoas, elas eram batizadas com o Espírito Santo. Porém, Simão, né, sendo um mágico, né, ele praticava suas magias, suas mágicas, né, ele pediu para Pedro, né, para que ele ofereceu dinheiro para que Pedro concedesse, né, aquele dom, aquele poder de estar impondo as mãos sobre alguém e essa pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Mas, porém, Pedro respondeu: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens partes, né, nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, Simão, lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Então, irmãos, o Espírito Santo ninguém compra. O Espírito Santo é dado de graça, não por mérito, mas por misericórdia. Assim também a nossa salvação. A nossa salvação, irmãos, não é por mérito, nós não merecemos nada. Mas por misericórdia de Deus, ele enviou seu Filho para morrer por nós, para nos conceder essa salvação eterna, né? Foi sangue inocente, uma vida inocente. Aquele que não tinha pecado morreu por nós, pecadores. Porém, muitas pessoas, acontece hoje, irmãos, acontece comigo, está acontecendo comigo, de certas coisas que eu estou enfrentando dentro de um ministério, que eu já enfrentei dentro de um ministério. Aqui Simão, ele queria comprar o Espírito Santo, ele achava que com o dinheiro que ele tinha, né, das suas mágicas, ele poderia comprar o Espírito Santo. Porém, Pedro a repreendeu e pediu que ele orasse, pedisse perdão a Deus, arrepende-te, né, dos seus pecados, às vezes assim Deus possa te perdoar. E ele logo naquele instante pediu Pedro para que Pedro orasse para que aquele mal não sobreviesse sobre a vida dele. Eu quero falar para os irmãos que o Espírito Santo ninguém compra, a salvação já foi paga, ela é dada de graça para quem quiser, ela é dada de graça. O que nós temos que fazer é apenas obedecer a Deus e reconhecer Jesus como Salvador. Só Ele vai salvar nossas almas, só Ele tem o poder de salvar as nossas almas. Então tem pessoas que querem comprar dons espirituais, quer comprar o poder de Deus, quer comprar o batismo com o Espírito Santo, assim como Simão tentou fazer no passado, ainda existe hoje, nos dias de hoje, nos dias atuais. Eu quero aqui estar falando para os irmãos que eu entrei em um determinado ministério e ali a minha vida espiritual estava travada e eu não entendia, eu não conseguia nem glorificar a Deus. Fora de lá eu sou uma coisa, mas lá dentro eu sou outra. Então eu comecei a orar, eu comecei a pedir a Deus uma confirmação daquilo, uma revelação, para que Deus me dissesse o que estava acontecendo naquele lugar. E eu fiquei vários dias orando, e eu não entendi o porquê eu estava travada naquele lugar. Mas Deus me deu uma visão em sonho e eu entendi. Um pastor em sonho, aquele pastor me disse: divide comigo. Naquele momento eu tive discernimento, mesmo no sonho Deus me deu discernimento e eu disse para ele: isso eu não posso. Então eu entendi, aquele pastor, ele quer que eu divida com ele a unção que Deus colocou sobre a minha vida. Então não é só no passado, hoje também acontece. Simão, ele que tentou comprar o Espírito Santo, mas esse pastor, ele está querendo a unção que Deus colocou sobre a minha vida.
E eu comecei a pedir a Deus mais confirmação e estou aguardando a confirmação de Deus a respeito dessa situação. Porque o que ele falou lá, irmãos, eu fiquei assim, como diz um ditado, encanfifada com aquilo. Eu quero entender aquilo que ele falou. Porém, Deus ainda não me revelou. O dia que Deus me revelar, eu volto aqui para estar falando para os irmãos. Amém, meus irmãos? Assim como aconteceu no passado, acontece nos dias atuais. Simão queria comprar o Espírito Santo, mas Pedro repreendeu. E hoje, irmãos, esse pastor, ele disse, pastor, ele está querendo que eu divida com ele a unção que está sobre a minha vida. Mas eu estou em oração e eu estou aqui em comunhão com Deus, pedindo para Deus uma confirmação daquilo que ele falou. E se ele é um pastor de verdade. Espírito Santo não é vendido, o Espírito Santo é dado a quem quiser, a quem tiver interesse de receber o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem de graça sobre aquele que se reconcilia, que se converte verdadeiramente, que é verdadeiro servo de Deus. Amém, meus irmãos? Deus possa estar abençoando a vida de cada um dos irmãos e que Deus possa, irmãos, abrir a nossa visão cada vez mais. E você que não entendeu, reflita, medita aqui em Atos 8, pode ler todo o capítulo que você vai entender o que aconteceu lá no passado com Simão e também com Pedro. Amém, meus irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.